Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Gontijo, sou formado em licenciatura de Física na UFMG, já tenho mais de 10 anos de experiência com aulas de Física, né? E estou fazendo esse vídeo para te ensinar um pouco sobre esse conteúdo tão maravilhoso, tão gostoso de aprender, e tenho certeza que se você acompanhar os vídeos, acompanhar as aulas, você vai sim se dar muito bem nas provas do Enem. A gente vai começar com um assunto muito básico, muito importante no que se refere a Enem, que é a associação de resistores. Na verdade, a gente vai falar de uma associação só, que é a associação em paralelo, né? E aí, nesse vídeo, para a gente poder entender ele muito bem, existem alguns conhecimentos prévios. Esses conhecimentos prévios são corrente elétrica, resistência elétrica, tensão elétrica e a primeira lei de Ohm. Vale ressaltar o seguinte, aqui nós estamos fazendo de uma maneira rápida, só relembrando, caso você queira entender melhor esses conceitos, nós vamos fazer um combinado. Você vai compartilhar essa aula com outro amigo seu, e se esse vídeo chegar a 100 likes, a gente vai falar sobre corrente elétrica, resistência, tensão e primeira lei de Ohm num vídeo separado, explicando cada conceito bem detalhado. E para a gente poder começar, só para deixar mais ou menos claro para vocês, né? Para comentar mais ou menos sobre o assunto, vamos falar o que é cada um desses conceitos. Corrente elétrica, o que é? Podemos entender que a corrente elétrica é um movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Então, dos portadores de carga. Resumidamente, podemos entender que corrente elétrica é isso, movimento ordenado dos portadores de carga elétrica. Bem tranquilo assim, bem fácil de entender, tá bem? Existem algumas coisinhas mais, mas podemos pensar depois, né? Falar dela depois. Resistência elétrica, nós vamos entender que a resistência elétrica está associada à oposição oferecida pelo circuito elétrico à movimentação da corrente elétrica. Então, em determinadas situações, os elétrons eles querem se movimentar ordenadamente, mas existe uma certa resistência. A gente pode até associar a palavra mesmo, resistência, com oposição. Então, nós vamos entender que a resistência elétrica ela é a oposição ao movimento da corrente elétrica. A tensão elétrica, a grosso modo falando, podemos dizer que é a força que impulsiona a corrente elétrica. Para a gente ter uma corrente elétrica em um circuito elétrico, é preciso de ter uma tensão elétrica. É preciso de nós fazermos, né, a existência de uma tensão elétrica, que é uma diferença de potencial. Existindo essa diferença de potencial, os elétrons vão se movimentar ordenadamente. E a primeira lei de Ohm, ela realmente é uma equaçãozinha, essa vale ressaltar aqui, que ela vai relacionar a tensão com a resistência e com a corrente. E aí nós teríamos isso, olha, tensão elétrica é igual a resistência elétrica vezes a corrente elétrica. Aqui eu estou usando o U de vez em quando. Pode ser que apareça no lugar do UV, que é a mesma coisa. Tá bem? Então, nós teríamos tensão elétrica é igual a resistência vezes corrente. Essa parte, este é o conhecimento prévio. A gente precisa de saber isso para poder entender a associação de resistores. Ainda também é interessante que a gente pense num circuito elétrico muito simples. Todo circuito elétrico ele vai precisar de ter, necessariamente, ele precisa de ter um resistor ou receptor, vamos chamar de resistor, tá bem? O que seria esse resistor? Esse resistor ele está consumindo a corrente elétrica, tá bem? Ou receptor, né? Que seria também o consumidor de energia elétrica. A gente teria aqui um interruptor ou uma chave liga e desliga. A gente vai chamar isso aqui de chave, que seria o que vai ligar e desligar. E eu tenho o importante é a minha fonte de tensão, tá certo?
Então, o circuito elétrico simples, a gente precisa de ter isso, fonte de tensão. E aí, qual que é a nossa ideia? Qual que eu quero que vocês saibam? Eu quero que vocês saibam que essa fonte de tensão proporciona a tensão elétrica que vai andar pelo circuito e no resistor, receptor, vai ter uma conversão de energia elétrica em outra forma de energia. E eu tenho a chave aqui também que liga e desliga. Detalhe importante, para o circuito elétrico funcionar, é preciso de ter um caminho fechado. E de uma maneira mais simples ainda, nós poderíamos representar esse circuito elétrico da seguinte forma. A fonte de tensão seria dois traços paralelos de tamanho diferente, e aí eu teria o caminho fechado para ele poder passar, tá bem? Nós teríamos esse caminho fechado, e o meu resistor ou receptor, eu poderia deixá-lo dessa forma. E aí fechou o meu circuito, tá bom? Repare que aqui eu nem coloquei a chave. Nessa situação, nós teríamos a corrente elétrica circulando por aqui. Agora sim, vamos falar da associação de resistores em paralelo. Eu tenho aqui uma associação de resistores em paralelo. O que é interessante nós pensarmos dessa associação em paralelo? O que o professor Paulo vai fazer aqui com vocês hoje? Vai mostrar para vocês algumas características que, se vocês partirem por este caminho, sempre quando vocês estiverem em uma situação na dúvida se o circuito é paralelo ou em série, vocês vão conseguir facilmente identificar olhando para a figura. E muitas questões, essa é a dificuldade. E muitas vezes a dificuldade é identificar se o circuito está em série ou em paralelo ou misto. E aí, a primeira coisa que nós vamos perceber, para a corrente elétrica passar, ela tem que andar, fechar o circuito todo, né? Ela tem que sair do maior potencial, que é esse traço maior, e ela precisa de chegar no menor. Quando a gente vê a corrente elétrica chegando, neste caso aqui, aqui eu tenho uma emenda de fios, então a gente tem um nó. Neste ponto, nós vamos ter correntes elétricas indo em caminhos diferentes. Perfeito? Repare, aqui de novo nós teríamos uma outra situação, né, onde nós teríamos a corrente elétrica passando por caminho diferente. Então, reparem que uma primeira característica, podemos dizer assim, uma primeira característica do circuito em paralelo é que a corrente elétrica, essa é a primeira característica que nós vamos colocar, tá bem? A corrente elétrica pode percorrer. É bom vocês anotarem isso e não esquecer, né? Guardar isso muito bem. Percorrer vários caminhos. Ela pode percorrer vários caminhos. Como assim? Vamos entender de novo na figura para ficar muito claro para você. Olha só, corrente elétrica, quando ela chega nesse nó, que é uma emenda, que a gente diz, ela vai ter uma opção, ela pode passar por um caminho ou por outro. Então, se eu consigo identificar que a corrente elétrica pode percorrer mais de um caminho, eu falo que a corrente elétrica, que a minha associação é em paralelo. Outra coisa que eu posso dizer para vocês também, os resistores estão ligados diretamente à fonte de tensão. Vamos colocar essa como outra característica, os resistores estão ligados diretamente à fonte de tensão. A fonte de tensão. Pessoal, olha só que bacana. Então, vejam só. Se nós passarmos aqui a corrente elétrica, perceber esse resistor R1, por exemplo, se a gente focar só nele, repare que esse resistor está ligado aqui e eu tenho uma ligação direta à fonte de tensão. Se você consegue perceber isso, então, no seu circuito, se você consegue perceber que os resistores estão ligados diretamente à fonte de tensão, você está falando de uma associação em paralelo.
Tudo bem? Todas as vezes que você tem um resistor ligado diretamente à fonte de tensão, você tem uma associação em paralelo. Outra coisa que é bastante interessante de nós percebermos. Como os resistores estão ligados diretamente à fonte de tensão, a gente pode falar que todos os resistores possuem a mesma DDP, tá ok? Então vamos pôr aqui, ó, os resistores possuem a mesma DDP. Professor, o que é DDP? DDP é tensão elétrica. Todos os resistores estão ligados à mesma fonte de tensão. Todos os resistores estão ligados diretamente à tomada. Então, eles possuem a mesma tensão elétrica. Perfeito? Outra coisa que a gente pode falar dessa associação ainda da associação em paralelo. Olha só, em cada um dos resistores passa uma corrente elétrica, concorda comigo? A gente vai ter uma corrente elétrica passando por aqui, uma corrente elétrica passando por aqui e uma outra corrente elétrica passando por aqui. Se a gente observar, pessoal, eu posso perceber o seguinte, que eu tenho uma corrente elétrica total, que ela vai se dividindo ao longo do circuito. Então, como quarta característica que eu vou colocar para vocês, vai ser isso aqui, ó. A minha tensão, minha corrente elétrica total vai ser igual a corrente elétrica 1 mais corrente elétrica 2, perfeito? Mais corrente elétrica 3. Aí, se eu tiver mais resistores, vamos colocar assim para indicar se eu tiver mais resistores. Então, a minha corrente elétrica total ela é igual à soma das correntes elétricas que passam pelos resistores. Beleza? Show de bola. Uma outra coisa também que a gente não pode deixar de mencionar é a seguinte. Como a quinta característica, nós vamos dizer que o funcionamento de um resistor, o funcionamento de um resistor independe do funcionamento dos outros resistores. O que eu estou falando para vocês? Resistores. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que o funcionamento de um resistor independe do funcionamento dos outros resistores. Eu estou falando para vocês, se o R1 queimar, o R2 e o R3 continuam funcionando normalmente, porque um não depende do funcionamento do outro, tá certo? E aí, meninos, quando a gente chega nessa situação, na hora que a gente está falando sobre essa questão do funcionamento de um resistor, independe do funcionamento dos outros, na hora que eu falo para vocês que a corrente elétrica total é igual à soma das correntes elétricas que passam em cada um dos resistores, a gente pode pensar em uma questão que é muito interessante, é na situação de nós calcularmos a resistência equivalente do circuito. Então, eu quero com vocês pegar o que eu coloquei como característica 4, vamos voltar aqui, na hora que eu disse para vocês que a corrente total é igual à soma das correntes elétricas. Basicamente é isso. Então, eu olhei para o meu circuito. Antes, eu olhei para o circuito elétrico. Eu percebi que os resistores estão ligados diretamente à fonte de tensão, que a corrente elétrica pode percorrer vários caminhos. Eu estou falando de uma associação em paralelo. E se eu estou falando de uma associação em paralelo, é muito interessante eu conseguir calcular a resistência equivalente. É eu substituir todos esses resistores por um só, mas eu tenho que achar uma resistência que seja equivalente. E vamos descobrir qual que é este valor, né? Como que eu faço para calcular? E olha só para vocês verem como que é bastante fácil. Vamos calcular a resistência equivalente, então. A resistência equivalente, ela vai ser o seguinte, ó. Eu vou começar pela característica 4.
corrente elétrica total é igual a corrente elétrica 1 mais corrente elétrica 2 mais corrente elétrica 3 mais, e aí, quantos resistores eu tiver. Esse N, se eu tiver 5 resistores, a gente vai até os 5, né? Só um minuto, deu um pouco, só um instante, por favor. Pronto, beleza. A questão a gente coloca no N aqui, porque se eu tiver 5 resistores, a gente vai até 5. E se eu tiver 3, vai até 3. Então, I elevado a N. Muito bem. Como é que ficaria o meu V total? O meu V total simplesmente seria a tensão total sobre o meu R total. O que é esse R total? A resistência total. Concordam comigo? O que vai ser a corrente elétrica 1? A corrente elétrica 1 vai ser o seguinte, ó. Vai ser V1 sobre R1 mais o meu V2 sobre R2 mais V3 sobre R3 mais, aí quantos resistores eu tiver, o meu Vn sobre Rn. Aí a gente tem um detalhe importante aqui. Lembra que eu falei para vocês que o V é o mesmo em todo mundo? Então, ao invés de colocar V1, V2, a gente pode colocar simplesmente V. Então, meu R total seria V sobre RT, que é igual a 1, perdão, V sobre R1 mais V sobre R2 mais V sobre R3 mais, a gente continua, V sobre Rn. Só que aí, como eu tenho V em todos os termos, a gente pode simplificar. E aí eu chegaria nessa fórmula aqui, olha, 1 sobre Rn, ou perdão, 1 sobre Rt, 1 sobre Rt é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 mais 1 sobre Rn. Isso aqui é o que a gente tem para a questão. Bacana? O que é a ideia, pessoal? Então, se eu tenho vários resistores ligados, tudo bem? Eu tenho vários resistores ligados e eu quero calcular a minha resistência equivalente. Eu quero substituir todos esses resistores por apenas um. Qual que é a forma da gente usar? Seria 1 sobre RT mais 1 é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e assim vai. Esse é o jeito que a gente resolve essas questões, né? No que diz respeito à associação de resistores em paralelo, é muito importante o primeiro passo. É muito importante, o primeiro passo é eu identificar. E como é que eu consigo identificar? Vamos voltar aqui um pouco, eu olhando para o circuito e vendo, identificando essas características que eu coloquei para vocês. Se eu consigo identificar essas características, fica ok. Segundo ponto importante, é eu saber calcular a resistência equivalente. E a resistência equivalente, como eu disse para vocês, está aí. 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais, na verdade, mais 1 sobre Rn, né? E aí a gente tem esse cuidado, na verdade, a gente tem que tomar cuidado para o seguinte, só aqui, olha, voltando um pouquinho, só para a gente não cometer esse erro, é o seguinte, na verdade, não é, aqui a gente não vai deixar 1 sobre Rn, né? Vai ser 1 sobre, aí tipo, dependendo da quantidade de resistores que nós tivermos. Então, vai ser 1 sobre tan, mais 1 sobre Rn. Ok? Isso aqui fica matematicamente mais correto. A gente não sabe quantos resistores, beleza? Pessoal, tá feito, tá? A primeira parte.
E a ideia é o seguinte, essa é a nossa primeira aula, então eu peço para vocês, se vocês gostaram, né, dê o like, tá? A ideia é bem simples. E aí, ó, eu tenho algumas dicas a mais. Se eu tiver nesse vídeo comentário dizendo faz exercício de associação de resistores, a gente vai escolher as questões dos Enem, né? Os 3 últimos Enem que envolveram circuito elétrico e vamos resolver. Podemos passar algumas dicas também. Então, espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, comente, deixe seu like, tá bom? Isso vai ser muito bom para você e vai ajudar outras pessoas também. Então, um abraço, fica com Deus e que Deus te abençoe hoje e sempre. Tchau, tchau.